isso? E eu vou descer, eu vou fazer pergunta para alguns, para entender a ideia de uma pergunta tão simples: andar com Deus. Mas o que é isso, andar com Deus? Como podemos entender isso, andar com Deus? Regi, o que é andar com Deus? Desviar do mal? Não. Irmã Cida, o que é andar com Deus? Andar em retidão. Opa, chegou perto do gol. Chegou perto do gol. Irmã, o que é andar com Deus? Santidade? Chegou um pouquinho perto também, tá? Vamos lá. Irmão Luiz, o que é andar com Deus? Desviar do mal? Então vamos lá entender isso, o que andar com Deus. Primeiramente eu tenho que ter uma premissa, porque pastor, a primeira pessoa que a gente vê lá na Bíblia andando com Deus é Enoque, o 7º homem depois de Adão, e ele andou com Deus, e Deus tomou para si. Só que não conta a história desse homem, tá? Diz que Deus tomou para si. E eu estava nessa tarde pensando, poxa, andar com Deus. Uma coisa tão simples a palavra, mas quando você faz a pergunta para esta pergunta, andar com Deus, ou essa afirmação, mais exato, quando você faz esta pergunta para esta afirmação, você fica, uau, o que é andar com Deus? O que será andar com Deus? Então vamos lá, eu marquei alguma coisa aqui. Interessante que há um ditado que todo mundo fala, e eu ouço esse ditado desde pequeno, tá? Me diga com quem tu andas. Eu acho que quem inventou esse ditado tirou da Bíblia. Abramos a nossa Bíblia lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 13, o verso de número 20. Vamos folhear a Bíblia, canetinha para ir marcando. Provérbios, capítulo de número 13, o verso 20. Um ditado tão falado aí, vamos ver de onde essa pessoa foi inspirada para poder falar esse ditado. Olha, o que anda com o sábio ficará sábio, mas o companheiro do tolo será destruído. Então, há um ditado do mundo que tem base bíblica, diz, olha, se você andar com ciclano, você é igual. Se você andar com Beltrano, também você é igual. Então, aí já tem um parâmetro. Opa, andar. Então, a frase dita, andar com Deus. Opa, se eu andar com o sábio se torna um sábio, imagine eu andar com Deus então, né? Então, opa, a coisa fica interessante. Entenda-se, andar. O que é a palavra andar? Se nós formos para o dicionário, andar é percorrer um caminho. Então, temos nessa caminhada da vida, uns 90 anos, outros 100, outros 80, outros 50, outros 20, outros 10, tá? Na caminhada da vida, a andar nesse período aqui na Terra. E entende-se andar por percorrer um caminho? Então, ninguém, já que andar é percorrer um caminho, seja ele de 50 anos, 70, 80, 90 anos, ninguém quer andar só. Alguém quer andar só? Não, ninguém quer andar só. Nós escolhemos alguém para andar conosco, ou no amor, ou na amizade, ou no interesse, tá? Nós escolhemos alguém. E essa escolha que nós fazemos, né, de caminhar com aquela pessoa, vamos andar junto. As ideias têm que bater, os costumes, um vai pegando o costume do outro, um vai pegando o jeito do outro, aquela coisa toda. Tá? Então, quando falamos de andar com alguém, o universo começa a crescer. E o que chama a atenção, né, é que quando nós olhamos para a Bíblia, andar com Deus, tem algumas questões a serem resolvidas. Este é um desejo mais dele ou nosso? Nosso. Quem toma a iniciativa para andar? Ele ou nós? Quem deu e tem dado o primeiro passo? Ele ou nós?
Andar é caminhar junto. O tema é andar com Deus. Se o tema é andar com Deus, olhando para essa frase, surge 3 perguntas interessantíssimas, tá? Este é um desejo mais dele ou nosso? Quem toma a iniciativa? Quem deu e tem dado o primeiro passo? E a Bíblia responde isso. É interessante que a Bíblia tem resposta para tudo. Abramos as nossas Bíblias lá no livro de Efésios, o capítulo 1, verso 3 ao verso 5. Nós teremos a resposta dessas 3 perguntas que foi dita. Efésios capítulo 1, o verso 3 a 5. Olha, bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verso 4. Ao verso 4, por favor. Como também nos elegeu. O que nós fizemos aí no final do ano passado, no mês de novembro? Elegemos uma pessoa para nos representar, né? Seja a nível de governo, seja a nível de Senado, seja a nível de Câmara dos Deputados, né? Então, o Senhor Deus, como também nos elegeu nele antes do quê? Da fundação. Então, Ele te escolheu para você andar com Ele. Antes da fundação do mundo. É Ele que te escolheu. Não foi, eu em 1900 e bolinha eu aceitei Jesus. Não. Isso era o tempo determinado para acontecer. Mas foi Ele que te escolheu. Então, a partida começou dele. É Ele que te capacita, é Ele que te chama, é Ele que te ajuda nesta caminhada. Porque esta caminhada não é fácil, é uma caminhada difícil, é uma caminhada árdua. Desde que o evangelho do arrependimento foi pregado, porque antigamente era só a lei, era só judeu cumprindo o ritual da lei. Amém. Se achavam a nação mais santa do mundo e para eles era o bambambam. Só que com o advento da graça, o próprio Jesus diz assim, olha, o céu é tomado à força, quem se apoderar dele. Então, no advento da graça, que é de graça, você aceitar Jesus, é o Espírito Santo que vai te convencer. Esse evangelho da graça, andar com ele é difícil, tem os seus espinhos, tem as suas dificuldades. Mas entenda que foi ele que te escolheu andar contigo. Então aí a caminhada fica fácil. A caminhada fica fácil. Imagine então agora um adulto, um pai, segurando a mão do filho. Você não está só. Os buracos, as valetas, os obstáculos, as lombadas que tiver na vida no futuro, que temos que passar, faz parte da vida. A vida só é completa, ela só é boa, porque tem momentos bons e momentos ruins. Se fosse só momentos bons, não seria boa a vida. A vida tem que ter isso. Desde o Éden, que foi expulso do paraíso, tem que ter isso. Você acha bonito a composição da vida, ligar o televisor e ver que mais de 30 mil pessoas perderam a vida no terremoto? Não é bonito. Não é bonito. Mas a mesma televisão depois você liga e vê o nascimento de uma criança. Que coisa linda. A vida, ela é composta disso. E esses momentos difíceis vai trazer maturidade para que você possa percorrer. Para que você não seja como um menino na vida. Porque se você for um menino na vida, você vai enxergar tudo cinza. Tirou o pirulito de você, você vai ficar triste. Não foi do jeito que você quer, você vai ficar abatido. Tirar a sua bola. E não é assim. Por isso que a vida vai ter os momentos positivos e os momentos negativos. Ei, mas este que te chamou para caminhar estará do teu lado, segurando a tua mão. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Aí que está a pegada do século 21, que os crentes estão dando as costas para isso. Porque ele é santo, e a minha Bíblia vai dizer que ele é 3 vezes santo. Não me pergunte, pastor, como posso fazer isso na matemática? Se já é uma coisa santa, 3 vezes santo, né? Guarde essa pergunta para fazer naquele dia para ele.
Agora, olha a caminhada. Santidade. Santidade é obediência, é separação, é humildade, é tantas coisas. E o que? Irrepreensíveis. Ó, pode esticar uma linha que anda em cima. Ele não deixa rabo. É irrepreensível. Fomos chamados para isso. Ele nos escolheu para andar conosco desde a fundação do mundo. Você era apenas um projeto nele. Ele te escolheu para que você fosse santo, ó, irrepreensível diante dele, que em 3 coisas que antes da fundação do mundo ele te escolheu para andar contigo, e a igreja do século 21 dá as costas para a santidade, para ser irrepreensível e andar nele em amor. Nada. Os crentes de hoje relou da choque, anda no ódio, anda na raiva, ninguém, enquanto você não entendeu o cristianismo, que é abaixar a cabeça para quase tudo. Aconteceu um fator dentro do meu lar. Meu filho está vendendo o carro dele, e de quem comprou, como o Detran ficou muito tempo fechado por causa da Covid, veio multa, que não foi ele que fez, essa pessoa viu um valor, e aí o que acontece? Liga para a pessoa e agora a pessoa não atende. Ele comprou esse carro lá em Campinas e não atende. Eu vou pegar o carro, vou lá, vou naquela agência, vou fazer... O cristianismo não é assim não, filho. Essa valentia de Rambo para o cristianismo não dá. Você pode fazer 2 coisas: colocar o joelho no chão, convidar o Senhor, para que o Senhor entre nesta causa, trabalha no coração daquela pessoa para te pagar. Se a tua fé não alcança isso, você tem a segunda opção: constitui um advogado e move uma ação contra ele. Mas qual é a primeira opção? Eu vou lá. Ei, essa postura é mundana. E os crentes do século 21 são assim. São assim. Quer resolver do jeito dele. Queremos resolver do nosso jeito. Não dá certo. Vai dar com os burros na água. Se você entende o que é andar com Deus. Vai para o 5, vai para o 5. 5, por favor. Além de nos eleger, ele nos predestinou para filhos de adoção. Te adotou. Você estava perdido. Você não tinha pai nem mãe. Você estava perdido. E ele, te adotou por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Te adotou. E agora a vontade dele é soberana sobre a sua vida. Paulo entendeu isso e disse: olha, não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo. E é bonito falar, Cristo vive em mim. É bonito estar dentro da igreja, glória a Deus, aleluia. É bonito falar em línguas estranhas, é bonito profetizar, é bonito tudo. Agora, para que isso possa ser legal, para isso que pode ser verdadeiro na minha vida, lá fora, tá? A vontade dele tem que ser soberana. Mas sabe o que acontece no século 21? Né? Os que são crentes e foram chamados para andar com Deus, a maioria das nossas atitudes, tá? É interessante, se acontece uma circunstância negativa, a nossa carne quer de pronto atendimento, quer resolver da forma dele, daquele jeito, e aí o que acontece? A sua ação, a sua atitude, a tua forma de pensar, a tua forma de agir, você enalteceu o inimigo da tua alma e não glorificou o teu Deus. A maioria dos crentes do século 21, as atitudes dele, externa, fora da igreja, não vou dizer nem dentro da igreja, enaltece o inimigo das nossas almas e não glorifica a Deus. Pastor, isso é sério? Sim, é sério quando nós vamos para a luz da Bíblia. Quando vamos para a luz da Bíblia, o meu comportamento, o meu achismo, a minha forma de ser, eu acho que é assim, eu entendi a Bíblia e eu acho que é assim. Não. Entenda o cristianismo. O que você tem que fazer? Tem que glorificar ao Senhor. A sua atitude com o próximo está glorificando ao Senhor?
tua postura, a tua comunhão está glorificando a Deus? O teu jeito de ser, a tua forma de compor a situação, a tua forma de resolver as peripécias, evidência da vida, ei, está glorificando a Deus? Ou está glorificando a tua carne e enaltecendo o inimigo da sua alma? Se nós aqui, como colocar uma folha e, quando acontece isso, meu comportamento é esse. E aí você vai preenchendo, porque você se conhece, você vai preenchendo. Será que no final desta folha, o resultado, você mais glorificou a Deus ou você enalteceu o inimigo da sua alma? Pode ser coisa simples, uma fechada no trânsito, uma topada numa quina da parede. Não, eu não vou dizer, porque quando se fala assim, de pecado, né, muitos olham, pecado é prostituição e fornicação. Não. À luz da Bíblia, o egoísmo a ganância a cobiça vários adjetivos, você sabe disso. Tá? Então, uma coisa simples, do dia a dia. Um dia a dia. Uma topada numa quina de uma parede. E aí? Saiu aquele palavrão ou você disse misericórdia. A dor está, tem, você misericórdia. Ei, a mente quis até falar. Mas porque você veio para a glória dele, você falou misericórdia. Numa contenda, numa briga, num casal, e aí? Aquele momento que dá vontade de cortar o pescoço um do outro. Jesus, peço misericórdia, a minha vontade é cortar o pescoço, mas me ajuda. E aí? Eu tenho que entender que eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Ele me elegeu para eu andar junto dele, ele andar junto comigo, e depois de andar junto comigo, ele ainda me predestinou para ser filho de adoção. Eu fui adotado com ele como filho, agora eu sou filho. E quem fez esse pacto foi Jesus na cruz do Calvário. E agora eu tenho que andar segundo a vontade dele. Se eu e você fizer uma relação da vontade dele em nossas vidas, glorifica? Ou nós somos verdadeiros esquentadores de bancos numa casa de oração, aonde a palavra vai entrar, o pastor tem razão, está escrito, e lá fora volta tudo o que é. Não sabemos esperar em Cristo. A maioria das vezes, e eu vou dizer uma porcentagem aí, não se escandalize, a maioria das vezes, 99% das vezes, você sempre coloca o pé pelas mãos. E o tempo para. Preste bem atenção. Pastor, o que é isso? O tempo não para. Não, o tempo para. No mundo espiritual o tempo para. No mundo físico não. Não tem como a gente voltar em 2020. Não tem como nós voltar em 2015. Não tem. No mundo físico o tempo não para. Agora no mundo espiritual o tempo para. Pastor, prova isso. Vou provar. A passagem do deserto era 40 dias. Por desobediência, o tempo no mundo espiritual parou. Eles ficaram quanto tempo no deserto? Atitude, desobediência, rebeldia. Quantos e quantos de nós estamos na igreja há muito tempo e aí, esse pecado da rebeldia, esse pecado da desobediência caminha, é nossa sombra. Igreja, eu fui levado a ser obreiro no ano de 99, 2000, fazem 23 anos, né? Que eu fui levado ao diaconato. Porém, era para ser levado em 94. Eu casei em 93, era para ser levado ao diaconato em 94. Deus havia falado aquela coisa toda. E foi logo que eu fui batizado com o Espírito Santo. Porém, olha a rebeldia. Olha a rebeldia. Não entendia muito o que era andar com Deus. Não era um estudioso da palavra.
E aconteceu uma peça na igreja. E nesta peça pintaram um bonequinho. Esse bonequinho seria o fantoche. E o bonequinho era escuro. E o pastor da nossa igreja era negro. E o que acontece? Eu, nesta época, era músico. Eu era um dos regentes da banda da igreja. E nós chegamos numa época com quase 70 músicos. Dos 70, a mais da metade, eu havia ensinado música. Até comprado instrumento do meu bolso. Sempre amei, sempre entendi o reino. E a parte do louvor eu amei. E o que aconteceu, igreja? Nessa brincadeira chegou aos ouvidos do pastor que o boneco tinha o nome dele, Zacarias. É isso, né? Aconteceu uma situação desagradável, que ele então acabou suspendendo algumas pessoas. E dessas algumas pessoas, 3 dessas pessoas tocavam na banda. Essas 3 eu havia ensinado música e eu tinha comprado o instrumento. Pois bem, aquele relato eu falei, poxa, é tão difícil encontrar alguém que quer aprender música. É tão difícil ensinar música. É tão difícil aprender um instrumento para depois estar tocando bem. E de repente, tira assim. E eu fiquei chateado. Passou um tempo, esse pastor me chamou. E me deu 2 funções. Para que o coral cantasse durante a semana e ia me levar ao diaconato. Eu, na minha rebeldia por não obedecê-lo, na minha arrogância, eu falei, não, pastor, eu não tenho tempo. O senhor sabe que eu sou policial, trabalho em 2 empregos, eu não tenho tempo. E tinha sim, mas da arrogância, a minha prepotência, a minha arrogância, e por estar um pouco magoado por ter feito aquilo. Não foi comigo, mas foi com pessoas que estavam próximas de mim. Igreja, olha o que aconteceu. Pela minha atitude, pela minha rebeldia, pela minha soberba, eu barrei o mundo espiritual. Igreja, eu particularmente, sou um bom piloto. Ando com o carro, a mesma forma que eu ando de frente, eu ando de ré. Fui vários cursos na polícia, eu fui instrutor de direção defensiva e ofensiva, né? Durante vários cursos na polícia, muitos IAP, eu que dava essa prática, principalmente quando chegava a viatura nova na polícia. E a gente fazia isso lá no Interlago. E aí o que acontece? Eu nunca bati um carro. Nunca. Aquele mês eu bati. Vivo muito bem com a minha esposa. Naquele período entrei em crise no meu casamento. Isso aconteceu em 94. O mundo espiritual só voltou a caminhar para mim. Preste bem atenção. O que é andar com Deus e fazer a vontade dele, não a minha. Toda vez que você faz a sua vontade, que você acha que é correto, dentro do teu intelecto, e não é a vontade de Deus, é amargo. Eu era para ir ao diaconato em 94. Fui ao diaconato final de 99 para 2000. Ao quanto tempo a minha vida ficou barrada espiritualmente? Ei, tudo que eu e você, mesmo que desça quadrado, mesmo que desça arranhando, vou fazer porque é para a glória dele. Senão você está barrando o mundo espiritual. Eu contei o que aconteceu comigo. Você está barrando o mundo espiritual. Vamos lá? Então, sabemos que para responder estas perguntas, né? O andar com Deus, surgem algumas questões que devemos entender à luz da Bíblia. A primeira questão é: este é um desejo mais dele ou nosso? Quem toma a iniciativa? Ele ou nós?
Quem deu e tem dado o primeiro passo? Ele ou nós? Efésios capítulo 1, 3 e 5 respondeu essas três questões. Mas, antes de tudo, ele escolheu andar com você. É uma escolha dele. E dá um nó na cabeça desse comedor de feijão, porque o que acontece? Como um Deus poderoso, tremendo, escolhe andar com um comedor de feijão falho, pecador. É escolha dele. É ele que vai te capacitar. É ele que vai abrir a tua mente se você der legalidade. Tá? Então vamos lá, vamos caminhar ainda. Vou citar alguns homens que chamaram muito a minha atenção nesse pequeno tema que o Senhor me deu. Quero ser breve, porque ainda iremos dar ceia, né? E ontem teve culto, não quero sobrecarregar. Preste bem atenção, um homem que chamou muita atenção, já citei o nome dele aqui, Enoque. Abramos as nossas Bíblias, lá no livro de Gênesis, o capítulo de número 5, o verso 22 ao 24. 22, não é ao 5, 22 e 24. 5 e 22. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou Metusala 300 anos e gerou filhos e filhas. Então, quando ele casa, ele anda com o Senhor Deus e ele gera o homem mais velho, que morreu mais velho da terra, né? Metusalém viveu 965 anos. Foi o homem que mais viveu, tá? Tudo porque o pai dele foi aquele homem que andou com Deus. Eu achei isso lindo. E o 24 vai dizer: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o para si o tomou. O fim da caminhada, quem anda com Deus, é Deus tomar para si. O fim da caminhada, seja 965 anos, ou seja 300 anos, ou seja quanto for, o fim desta caminhada, né? Ou 90 anos nos dias de hoje, ou 100 anos, ou 80, o fim desta caminhada é ele tomar para si. E o que chama a atenção nesta passagem, tá? Porque, preste bem atenção, já disse aqui, eu gosto de frisar isso. Esse homem não tem uma Bíblia, ele está escrevendo a Bíblia. E a Bíblia é escrita e o nome dele é lançado porque ele decidiu andar com Deus. Ele entendeu. E a geração dele é uma geração caótica. É uma geração terrível. Por que é uma geração terrível? Praticamente, para que você possa entender, tá? Quando Caim mata Abel, Caim se torna soberano, de tal forma que Adão e Eva some da história, embora Adão viva 930 anos, né? Mas você não vê mais nenhum expoente, você não vê nada, nenhuma atitude, nenhuma ação de Adão. Por quê? Esse homem, ele foi gerado, né, na pureza. E o que acontece? O vírus do pecado entrou no corpo dele. Quando um vírus te pega, o que acontece? Pastor Edna, que manja da área da saúde, quando um vírus nos pega, o que acontece? Adão e Eva passaram a vida inteira infeccionados. Febre, dor de cabeça, diarreia, mal-estar. Por isso que você não vê. Agora os filhos deles não. Já saíram no DNA o vírus. Então por isso que nós não temos o comportamento de Adão e Eva. Adão e Eva têm esse comportamento porque o vírus entrou nele e dele passou no DNA. Então por isso que Caim comanda o mundo da época. Caim, ele constrói uma cidade, coloca até o nome de Enos. Muitas traduções vai dizer que é Enoque, mas não, é Enos. E olha, ele reina no mundo aproximadamente mais de 200 anos reinando no mundo da época. Tendo relação com 16 irmãs. Imagina a fábrica de filho. Imagine. O único homem, 16 irmãs. E esses filhos, esses netos, construiu uma cidade. Para depois aparecer, mesmo Adão e Eva, no vírus que estava, por misericórdia e graça de Deus, geraram mais um filho. E o nome dele foi Sete. E a partir de Sete começaram a invocar a Deus. Mas
Caim, com a sua ideologia, já tinha conquistado o mundo atual. Enoque nasce nesta época. Enoque nasce neste período. Um período, uma época de decepção, de derrota, de desânimo. Mas estes itens foram ferramenta que Enoque usou para andar com Deus. Ei, vamos aprender com Enoque. Ei, às vezes esses desânimos, essas dificuldades, esse pessimismo, essa desgraça toda, ei, ele usou tudo aquilo. Ei, eu vou andar com Deus. Utilizou aquelas ferramentas negativas para andar com Deus. Porque ele decidiu. Não tem uma igreja arrependível, não tem nenhuma demoniação, não tem nenhuma Bíblia, não tem nenhum pastor, não tem ninguém. Ei, se ele fosse aconselhar com o homem mais velho, que é Adão, ele teria decepção em encontrar um homem que praticamente só vivia deitado. Um homem que só vivia se escondendo. Um homem que só vivia. Você entenda o bem que Adão passou por 930 anos. Você, gripado, você com vírus. Não quer sair de casa, é só cama, não quer comer. É tanto que poderia ser o homem que deveria viver mais, e não. Um descendente passou ele. Enoque decidiu andar com Deus. Eu e você temos Bíblia, eu e você temos igreja, eu e você temos a palavra, eu e você temos o Espírito Santo como consolador, e mesmo assim não queremos andar com Deus. Queremos andar do nosso jeito, da nossa maneira. Parabéns, porque tu vai reter por um bom tempo o mundo espiritual. O mundo físico não, vai continuar. O mundo físico vai continuar. Não mais com as bênçãos do mundo espiritual, o negócio vai ser amargo. Plantou, colhe, funciona desta forma. Não sou eu que diz, é a Bíblia que diz, Gálatas vai dizer isso. Você foi predestinado, você foi eleito, você foi predestinado para andar com Ele. Enquanto você não entender isso, não importa o tempo de crente que você tenha, enquanto você não entender que a vontade dele tem que ser soberana na sua vida, tudo que você fizer é para a glória dele. Eu vou viver um pouquinho de saudosismo, tá? Eu vou viver um pouquinho de saudosismo. Por quê, pastor? Temos que olhar para o retrovisor, tá? Para poder mudar de dar certo, se vem carro, opa, não vou. Então temos que olhar para o retrovisor e ver as coisas boas. Pois bem, eu vim de uma geração que tudo era Deus. Tudo era Deus. Vim de uma geração que era normal, pessoas andando na rua, glória a Deus, aleluia, andando no carro, andando de bicicleta, glória a Deus, era normal. Vim de uma geração que os crentes só vinham de paletó para a igreja, tá? E a maioria de chapéu, havia um tapume, o pastor Éden lembra disso, havia um tapume, e atrás do tapume se pendurava o chapéu. Vim de uma geração onde os diáconos, pelo amor de Deus, quantos puxão de orelha e quantos cascudos eu ganhei de diácono. E se fosse contar para o pai e a mãe, ele está certo, deveria ter feito mais. Hoje, se você não estender a mão, não der a paz do Senhor, a pessoa ficou triste, já... Mas essa geração, a geração do mimi. Entenda bem, nesta geração que eu vim, dessas pessoas que tudo era Deus, eu achava isso fascinante, com pouca idade, mas eu achava isso fascinante. Porque o que acontece, tudo era motivo de culto de ação de graça. Ei, nasceu uma criança, antes de apresentar, culto de ação de graça. Ei, fez aniversário, culto de ação de graça. É aniversário de casamento, culto de ação de graça. Comprou uma bicicleta, culto de ação de graça. Conseguiu comprar o material para o filho da escola, culto de ação de graça. Conseguiu fazer a compra do mês, pagou assim, vamos fazer um culto de ação de graça e gratidão ao Senhor. Tudo era motivo de culto de ação de graça. Tudo. Aí, coisa simples. Ei, compara uma bicicleta. Vamos fazer um culto de ação de graça.
Vamos agradecer o Senhor por Ele ter condição de comprar uma bicicleta. Hoje, acabaram os cultos de ação de graça. O povo não glorifica. Época. E nos cultos de ação de graça, oh Deus amado, se aquele lá tinha uma condição financeira melhor, saía um cafezinho. Porém, eu como nunca tomei café, se aquele lá tinha uma condição melhorzinha ainda, era um café, um suco e um bolo. Quando tinha bolo de milho, uau! Tinha uma irmã que fazia um bolo de milho, já dorme no Senhor. E a glória de Deus tomava o ambiente naquele culto de ação de graça. Ei, era uma coisa magnífica. Quantas e quantas vezes eu chorava do nada. Eu até perguntava para minha mente, por que eu estou chorando? A presença de Deus era tanto que lágrima descia. Eu falei, por que eu estou chorando? Ei, vamos lá. Eu estou falando isso, eu tinha 9 anos. Eu não tinha uma mente adulta como tem hoje. E não era só eu não, todo mundo. Presença de Deus, porque tudo era Deus. Hoje, confiamos na força do nosso braço, é nós que conquistamos, é eu que consegui. Estamos preocupados com a nossa aparência. Opa, é a aparência que vale. Como é que você está andando com Deus? Saia com esta pergunta dentro da tua mente nesta noite. Ei, como eu estou andando com Deus? As minhas atitudes têm glorificado a Ele ou têm enaltecido o inimigo das minhas almas? Outra coisa, vivendo um pouquinho de saudosismo, aquele povo que andava com Deus. Eu admirava o pastor Samuel. Tinha uns irmãos lá que era servente e era pedreiro. Você sabe que esse serviço é braçal, é cansativo. Em boa parte dos irmãos da minha igreja tinha esse ofício. Cultos de oração na segunda, a igreja estava. E trabalha. Muitos a pé ou de bicicleta. Ou esperar o busão, o poeirinha, que passava lá a cada meia hora. Tá? Então, quantos andava? 9, 10, 12 km a pé para chegar no serviço. E você podia ir 7h30 da noite na igreja, que todos estavam lá. A mesma quantidade que você via no domingo, você via na terça, você via na segunda, você via em todos os cultos. Sabe por quê? Tudo era Deus. Havia prazer, havia alegria. Não tinha um microfone, não tinha ar condicionado. Não. Muitas vezes, quando tinha, era uma caixa de som que parecia uma caixa de abelha lá em cima, naquela corneta. Aí não tinha. Quando tinha, era um acordeão e um triângulo e um zabumba. Mas quando cantava, tinha glória a Deus, tinha aleluia, tinha línguas estranhas. Sabe por quê? Tudo era Deus. A presença do Espírito Santo era notório. Dava a benção apostólica, ninguém queria ir embora. Quantas e quantas vezes, eu me recordo que meu pai tinha um carro e ia para o carro dormir. Deu a benção apostólica, mãe tem colégio, vou levantar cedo, e ia para o carro dormir. E meus pais ficavam lá, E ia embora depois de 41 horas, depois que havia dado a benção apostólica. E se você fosse entrar na roda da conversa, estava falando sobre o quê? Sobre Jesus. Dá gosto, não dá? Sabe por que não é assim? Por causa da dureza dos nossos corações. Porque deixamos o mundo entrar.
Porque primeiramente, você sabe qual é a impressão? Eu preguei aqui no domingo de manhã, tive aquela visão, mas você sabe qual é a impressão que eu tive? Vem cá, inglês, é isso? Isso, vem cá. Vou dar um exemplo. Vou chamar a mãe, irmã Josi, vem cá. Por favor, irmã Josi, fica desse lado de cá. E a Ingrid, vamos criar um cenário. Faz exatamente uns 6 meses que você não vê sua mãe. A sua mãe saiu para trabalhar em outro estado, não está em São Paulo. Ela foi trabalhar no Rio de Janeiro, né? Isso, né? Foi lá e você 6 meses, tá? E aí a época que você vive, você só pode fazer videochamada, né? Aquela coisa toda, ou mandar um WhatsApp, aquela coisa toda. Então faz 6 meses que você não vê a sua mãe. Aí você sabe que ela vai chegar no dia de hoje, às 9 horas, tá? Qual será o seu comportamento que faz 6 meses? Aí faz de conta que é onde vocês moram, a sua mãe abriu a porta, ela abriu a porta e você está vendo ela. Faz 6 meses que você não vê. Pode, faz a sua encenação. Amém? Uma salva de palmas para ela. Obrigado. Deus abençoe. Amém? O pai está vindo buscar a igreja e a igreja não está com esse comportamento. Jesus está às nuvens para buscar a noiva e o pai está de braço aberto para receber os filhos e a igreja não está com esse comportamento. Sabe o que nós queremos? Cargo, casa, formar um filho, ver um filho casar. Eu preciso trocar de celular. Preciso disso, preciso daquilo. Mas não estamos preocupados. Sabe o que me preocupa? Se nós abrirmos Apocalipse capítulo de número 7, põe o 13, por favor. Apocalipse capítulo 13, eu irei tomar mais 10 minutos, já estamos terminando. Apocalipse 7. E um dos anciões me falou, dizendo: este que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabe? E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Preste bem atenção. Se eu e você tivesse uma Bíblia grega, porque aí foi escrito no grego koiné, o verbo vieram, aí no Nordex, se não se me falha a memória, ele é progressivo, estão chegando pouco a pouco, não chegaram de vez, tá? Significa que a grande multidão que estão vindo da grande tribulação, a noiva já mora, já está com o Senhor, estão vindo de pouco em pouco, não estão vindo porque o que acontece, tá? Sabemos que irão pagar com as suas próprias vidas. E João, nesta visão, diz que é uma grande multidão. E a minha pergunta é: por que não subiram no arrebatamento? Se com o Espírito Santo, se com Bíblia, com harpa, com igreja com ar-condicionado, tá? Já está o que está. Imagine no período da grande tribulação, que o Espírito Santo não estará como consolador. Eu vou dizer algo que fere esse comedor de arroz e feijão. Eu acordo todo dia: Senhor amado, se for hoje, eis-me aqui. E às vezes eu pego me pensando: se eu não subir, preguei tanto, ensinei tanto,
como fui falso, como não deu ouvido às palavras que ele mandou escrever na Bíblia ou colocar na tela. Como fui leviano, como fui mau caráter com ele, como não dei atenção. E toda vez que eu chego a esse raciocínio, esse comedor de arroz e feijão está chorando de mão erguida, aceitando ele como o único e suficiente Salvador. Se tem uma igreja que é ensinada essa, preste bem atenção. Eu vi de uma geração, tive a graça de Deus de me criar boa parte do tempo em Taubaté, e em Pindamonhangaba havia o primeiro estudo, a primeira escola, a primeira faculdade de teologia no Brasil, no ano de 62, se não falha a memória. Pastor Isaac Colenda Lembo, pastor João Dias, e foi os fundadores dessa escola. E eu tive a oportunidade de ser alunos deles quando eles vinham na escola dominical. Mas por onde eu passei, eu nunca vi uma igreja ter tanto ensinamento como essa. Eu nunca vi. Por onde eu passei. Pode existir? Pode. Agora, ensinamento, tá? Como essa, não. Então, por isso que eu sempre digo, Senhor amado, já que o Senhor me chamou, eu vou ensinar esse povo para ir para o céu. Você que está me ouvindo há anos, ou me está me ouvindo hoje, dê legalidade a essa palavra. Guarde ela dentro do teu coração. Se arrependa todo dia. Convide o Espírito Santo para segurar na sua mão. Eu quero andar contigo. Pare de olhar para o mundo. Mude o comportamento, que o teu comportamento seja para glorificar, não enaltecer o nome do teu inimigo das nossas almas. Estou fazendo isso, subiremos juntos. Eu não vou dizer de mão dada, porque eu estarei segurando a palma na mão. Segurando a palma. Mas vamos subir junto. Vamos lá. Outro homem que me chamou muito a atenção. Eu ainda tenho alguns minutinhos. Outro homem que chamou muito a atenção, e vocês já sabem da história, Gênesis capítulo 6, versos 5 e 9. Esse homem também, a época dele é terrível, e é tão terrível que o próprio Deus fala da época dele, tá? Eu vou ler Gênesis capítulo 6, 5, você já sabe que é Noé. Olha, e viu o Senhor que a maldade do homem multiplicara sobre a terra, que toda imaginação, pensamento, sentimento, emoção, dos corações era continuamente má, era terrível. Verso de número 6, então o próprio Deus se arrependeu. Pastor, eu precisava dar uma aula que Deus não se arrepende, que ele precisava ensinar isso você no hebraico, o porquê está se arrependendo, para que você possa entender a ideologia do coração de Deus. Mas ele não se arrepende, porque ele não é filho do homem para que se arrepende e para mentir. Mas tudo bem, não tenho tempo. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhe em seu coração. Verso de número 7, ele disse: Senhor, destruirei o homem que cresce sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de outro verbo que eu precisava ensinar. Para você ter ideia de haver feito o homem. Houve um ressentimento ruim do eterno por causa da desobediência. Verso de número 8, por favor. Aí olha, Noé, porém, achou o quê? Foi Noé que achou graça. Não foi Deus que escolheu Noé. Noé achou graça. Por que Noé achou graça? O verso 9 tem a resposta. Essa geração, a geração de Noé, ele era justo, perfeito em sua geração, em suas gerações. Porque ele o que, igreja? Ele é o que? Pai, isso aqui é lindo, hein? Porque ele... mesma história do seu ancestral, mesma história. Ele não tem igreja, não tem, mesma história. E outra coisa, e ainda tem algo muito pesado que Enoque não tinha. Olha, põe para mim o verso 6 do próprio capítulo que nós estamos lendo. O 6 já foi lido, só para ressaltar. Ele vive numa época que o próprio Deus está arrependido de feito homem, tá? Está irado, está com raiva e quer acabar com os homens. Aquele não vou acabar com ele não.
Ele anda comigo. Ei, será que a Trindade pode ter uma prosa a teu respeito? Aquele lá anda comigo, aquela lá anda comigo. Ou você só vive de aparência? Porém, Noé agarrou a vontade de Deus, que levou a misericórdia à sua proteção. Dá para dar glória? Dá para dar aleluia? Ou só a mente fica tum, 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 tum? Se ainda tem consciência, né? Quando não tem, e sai para o outro lado. Mas se tem consciência, a mente fica ó, pim, 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 pim. Vamos lá. Você pergunta, pastor, e para os dias de hoje? E eu estou terminando. Vamos lá para Filipenses, capítulo 2, o verso 14 ao 18. E eu termino. Filipenses 2. Para os dias de hoje. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem... Eu e você fomos chamados para isso. Se eu murmurar e ter contenda, eu estou enaltecendo o inimigo da minha alma. Eu não estou glorificando o meu Criador. Verso 15. Para que sejais o quê? Irrepreensível. Sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem nada de errado. E além de ser irrepreensível, seja sincero. Seja um filho de Deus, inculpável, no meio de uma geração podre, no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração perversa. Ei, e brilhe, entre qual resplandece como um astro. Aonde você passar, lá no mundo, ou aqui, poxa, dá gostoso de conversar com esse irmão. Sabe, só fala de Deus. Que coisa gostosa. Não, com aquele ele não fala. Com aquele, que céu você está pretendendo ir? Dê ouvido para destravar o mundo espiritual. Deus está aqui. Eu preciso falar antes que eu esqueça. Está preparada? Tá, isso mesmo, tá. Vai acontecer um rebuliço. Esse rebuliço vai chatear muito o teu coração. É gostoso de entregar coisa florida, coisa meio que não é florida, mas eu preciso para você a se agarrar mais nele. E esse momento de crise, vamos trabalhar assim, é para que você cresça. Só que vai ser meio amargo, minha irmã, não vai ser gostoso, não. Tem alguns pinguinhos de fel, mas você não estará só. Não me pergunta, pastor, que área que esse pinguinho de fel vai acontecer. Não me pergunte, não. Não se desespere, não. Não. Porque depois que passar vamos trabalhar, crise, tu vai ver o que Deus vai fazer em ti e no meio da tua família. Tu não tem ideia. Não. Se você estivesse dando, eu estava dando glória a Deus, aleluia, plantando pananeira e tudo. Principalmente a visão que ele me deu. Oh, Deus amado, não vou te contar. Só estou contando a visão, não vou te contar. É meu particular, viu? Tá bom? Tá? Mas entenda que você não estará só. Eu vou repetir mais 2 vezes. Você não estará só. Não murmure nesse processo. Não desanime. Agarre nele. Opa! E você vai ver. Vai sair do outro lado cantando o hino da vitória. Não esquece. Marque essa data. Tá bom? Terminando. Retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo, eu tenho que reter, guardar, obedecer, reter, para que no dia de Cristo eu possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em... Já pensou? Tu passou 300 anos dentro de uma igreja,
correu, fez tudo no automático, fechou os olhos, não te conheço, está reprovado. Dói. 17. E ainda que seja oferecido por libação, ainda que passe em crise, ainda que passe por dificuldade, ainda que passe por circunstância terrível, por libação ou sacrifícios e serviço da vossa fé, porque você serve a Ele e está passando um ano difícil. Não desanime não, folgue e regozije com todos vós. Isso é coisa de louco. Eu estou passando em crise, tem que ficar alegre nele. A sua alegria vem dele, a sua força vem dele. 18. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo. Por isto mesmo, já que você é crente, não se alegre nele. Tudo é para a glória dele. Amém? Que Deus possa abençoar tremendamente as vossas vidas em Cristo Jesus. Nós iremos tirar os dízimos de oferta para a manutenção desta casa, para a glória de Deus Pai.